Sala de Leitura, com Marisa Loures. Bom dia, ouvintes. Bom dia para quem está aqui nos estúdios da CBN. O professor mineiro Alex Fernandes Borer lança Jesus, um breve roteiro histórico para curiosos. É um livro que tem a proposta de trabalhar o tema de maneira didática e com uma linguagem mais acessível. E é com ele que eu converso agora, no Sala de Leitura. Bom dia, Alex. Seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Alex, como esse seu livro é resultado aí das suas pesquisas, eu gostaria que você começasse se apresentando, explicando como foi o processo de produção, por que lançar Jesus, um breve roteiro histórico para curiosos. Bom, eu sou professor de História da Arte e sou especialista em iconografia cristã. Então eu sempre estudei as representações das imagens de Cristo, né, e de outros santos dentro da História da Arte. Então eu sempre pesquisei sobre Jesus e reuni um material bastante farto nos últimos 20 anos sobre esse tema. E como o próprio nome indica, é um roteiro para curiosos, né? Eu tentei fugir um pouco da linguagem acadêmica para abarcar um público maior. Não que ele não interesse a acadêmicos, mas ele é focado principalmente num público mais amplo. E você vai seguindo um roteiro de perguntas, né? O seu livro é dividido em 25 capítulos, cada um é uma pergunta que você responde. E aí, por que você decidiu seguir por esse caminho? Você diz no livro que algumas perguntas você responde com outras perguntas. E aí eu te pergunto, tudo foi respondido? Tem alguma coisa que não foi respondido, que ficou talvez para um próximo livro? Sim, as perguntas que eu selecionei são as perguntas mais comuns que as pessoas me fazem. E algumas perguntas eu respondo com outras perguntas porque elas são perguntas de mão dupla, né? Dependendo do caminho que você tome, você chega a conclusões completamente diferentes. Então, na verdade, eu rebato, jogo a pergunta novamente para o leitor. Tem perguntas que são de fácil resposta, são óbvias, né, mais óbvias, mais palpáveis, e tem perguntas que já caem no campo da religião, da metafísica, que já são perguntas de difícil resposta. E você faz questão de enfatizar que Jesus e Cristo são entes diferentes e que não há contradição nesse jogo entre o histórico e o religioso, né? Então aqui eu te pergunto, quem é Jesus e quem é Cristo? Sim, Jesus foi uma figura real, um personagem histórico real que andou na Palestina no primeiro século. Era um profeta comum naquela época, era comum entre os profetas, e ele pregou ali entre 1 e 3 anos, né, por volta do ano 30 depois de Cristo. Cristo já é um título, né? Cristo significa ungido, escolhido, que é a tradução da palavra hebraica Messias. Por algum motivo, os seguidores de Jesus transformaram ele no Messias que os profetas do Antigo Testamento tinham previsto. Tiveram vários outros Messias na época de Jesus. Vários declararam Messias. Mas por algum motivo, Jesus se transforma primeiro no Messias, depois no Filho de Deus, depois no próprio Deus. E a própria igreja, se equilibrando ali entre o religioso e o profano, ela declara que Jesus é igualmente Deus e igualmente humano. Então essa contradição não existe nem para a própria igreja católica, no caso, né? E o que me interessa sobremaneira como historiador é o Jesus humano, né? Quem foi esse personagem, né, que era chamado de Jesus ben José, né? Jesus, filho de José. Jesus Cristo não é o sobrenome dele, né? Mas o aspecto religioso é importante também no seu livro. Sim. A mensagem de Jesus acaba se transformando na maior religião monoteísta da história, né? E isso é fascinante, né? Como que um camponês se transforma no personagem mais paradigmático da história. Seria de se esperar que nós contássemos os anos a partir do nascimento de um grande político, de um general, né, de um imperador. Mas nós contamos os anos a partir do nascimento de uma pessoa pobre, de um camponês. E isso só se explica a partir do campo religioso. Só o ente histórico não é capaz de explicar isso. Então, a Jesus da religião é fundamental, inclusive para entender o nosso mundo ocidental e o mundo como um todo, né? Sim, sim. E quando eu leio o seu livro, a sensação que eu tenho é que você é um grande admirador de Jesus. E o seu livro reforça a importância dele para a história da humanidade. Eu tô certa, não tô? Você é um grande admirador dele. Sim, você está certa. Desde o século XVIII, quando se começou as pesquisas mais científicas, mais acadêmicas sobre Jesus, muitos pesquisadores, ao descartar a figura do personagem religioso, descartam junto a figura do personagem histórico, né? E eu não descarto nenhuma nem outra. O personagem religioso é importante para a história, sem dúvida nenhuma, né? Os alicerces do mundo ocidental se baseiam em um personagem religioso. E eu não posso descartar também o personagem histórico, né?
a mensagem desse personagem de amor ao próximo, de tolerância, é algo que ressoa ainda nos dias de hoje. Foi revolucionário naquela época e é revolucionário ainda nos dias de hoje. Então é como se a gente, por exemplo, menosprezasse a contribuição de Platão ou Sócrates para a filosofia. Né? Então a contribuição de Jesus é importantíssima nesse sentido, independente se ele é filho de Deus ou se ele é só um camponês. E você começa o livro ali apontando algumas contradições em torno do nascimento de Jesus. Eu queria que você compartilhasse algumas dessas contradições, uma contradição que você queria destacar aqui com os ouvintes. Sim, o nascimento de Jesus foi bastante estudado. Nós temos hoje quase certeza que ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Isso é quase por unanimidade. Teria uma curiosidade, teria uma coincidência muito grande que ele nascesse nesse dia. Nesse dia os romanos já comemoravam o nascimento do Sol Invencível, né? Já era uma deidade romana, ainda que eles só cristianizaram essa celebração. Agora, sobre o ano exato do nascimento dele, aí a gente tem algumas ponderações, porque a cronologia apresentada pelo Evangelho de Lucas e pelo Evangelho de Mateus são diferentes, né? Só esses dois evangelistas falam do nascimento dele. Lucas é o que tenta melhor situar o nascimento dele, só que ele liga o nascimento de Jesus ao censo realizado no primeiro século de um político chamado Quirino. Só que nós sabemos que Quirino fez o censo depois do nascimento de Jesus, então Lucas deve ter errado. É bem provável hoje que ele tenha nascido 4 anos antes da data que, em geral, a gente acredita. Portanto, a gente não estaria exatamente no ano 2021, e sim, provavelmente no ano 2025. Depois de Cristo. Isso é um erro de cálculo posterior. Entendi. Eu sei que seu livro está sendo lançado agora, está muito novinho ainda, mas você já consegue avaliar a recepção dele? Eu estou dizendo isso porque eu fiquei curiosa para saber como que, principalmente, os cristãos recebem esse livro por causa dessas contradições que você aponta. O livro está sendo lançado ao mesmo tempo no Brasil, em Portugal e no restante do mundo de língua portuguesa. A recepção crítica está sendo fantástica, dezenas de matérias, então isso está sendo muito, muito bom. E eu estou recebendo alguns retornos de pessoas religiosas, né? Padres, pastores, ateus, agnósticos, até budista já me contatou, e um hindu também me contatou. Até agora eu não recebi nenhuma crítica assim mais feroz do ponto de vista religioso. Só uma ou outra pessoa que geralmente ali tenta defender posições já mais radicais, né, do tipo, Jesus existiu, você está inventando e tal. Mas são pessoas que não têm um conhecimento acadêmico muito profundo. Hoje não há praticamente dúvidas da existência do personagem Jesus. Agora, ele ser Deus ou filho de Deus já é uma questão de teologia e religião. Eu não entro nesse mérito, né? Mas defendo ferrenhamente que ele foi um personagem histórico real. Né? E uma das críticas que eu recebo via Facebook e Instagram justamente é: olha, você está defendendo um personagem que não existiu e tal. Mas ele existiu, sim. Entendi. E agora, só para a gente finalizar essa conversa, tem uma entrevista que você concedeu para o Instituto Federal Minas Gerais, e lá você questionado sobre como seria a reação popular às falas e ações de Jesus nos dias de hoje. Você respondeu que acredita que hoje ele morreria de novo. Então eu queria que você finalizasse com isso. Por quê? O mundo hoje, você acha que ele não está preparado para a mensagem de Jesus? Creio que não, porque um dos traços distintivos da mensagem dele é o amor ao próximo e a tolerância, né? É bem visível, por exemplo, como ele encarava mulheres e crianças como iguais, e crianças e mulheres justamente não tinham muita voz no Império, especialmente as mulheres. Ele dá um papel muito importante para as mulheres, tanto que um dos capítulos do livro é justamente sobre as mulheres. E basta a gente ver a história posterior, né, e o papel que as mulheres assumiram na história posterior ou que legaram às mulheres, né? Então a igreja hoje não é um lugar de administração feminina, não obstante ter havido no passado mulheres com título de apóstolo, né? Então acho que Jesus ele ficaria um pouco chocado que a mensagem dele tenha sido mal interpretada, e é bem provável que ele pagaria com a própria vida ou ficaria atrás de grade, né? A gente tem personagens, grandes profetas da atualidade, por exemplo, o Gandhi, né, que acabou pagando com a vida, Martin Luther King acabou pagando com a vida. São vários que acabam pagando dessa forma, porque muitas vezes a mensagem que nós ouvimos desses personagens são mensagens distorcidas. Então esses personagens, eles são o que nós queremos que eles sejam, né? Jesus é isso, né? Jesus é muito mais o que fizeram dele do que ele mesmo fez. Alex, onde que a gente consegue comprar o seu livro?
Ele está em várias livrarias, está sendo muito procurado, inclusive a editora está com dificuldade de até repor no tempo hábil, mas está em várias livrarias, em formato e-book, em formato impresso. Aí vem a Martins Fontes, Travessa, Loyola e a própria livraria da editora, que é a Livraria Atlântico, que deve ser a de mais rápida entrega. Mas basta ir uma procura no Google, vai achar várias, né? A Livraria Cultura e tal. Na Amazon, né, pode baixar o e-book. Então, ele está disponível aí, é fácil de achar, não é difícil de achar. Tá certo. Meu convidado de hoje foi o professor mineiro Alex Borer, que acaba de lançar o livro Jesus, um breve roteiro histórico para curiosos. Eu fico por aqui. Até a próxima sexta-feira. Tchau. Sala de Leitura, com Marisa Loures.